Sejam bem-vindos a mais esse podcast, Conselho Disciplinar da Igreja Mórmon. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa... Vamos precisar devagar sobre esse assunto. A gente precisa sim, né? Porque até as pessoas que eu conheço, até o que eu vivenciei dentro de 4 décadas dentro da corporação, muita coisa leva a isto. Tá? Muita coisa que você faz dentro da corporação leva a isso. O que eles falam? Quebrou a regra, alguma coisinha, né? Lei da castidade e tal. Coisinha que eu falo é porque às vezes tem picuinhas que levam a conselhos disciplinares. Né? E tem as coisas consideradas mais sérias, como eu falei, quebrar a lei da castidade, né? E ser desonesto nos negócios, alguma coisa assim, ter problemas com a justiça. E eu preciso falar para vocês que o que eu vi, vivenciei, participei, é muita coisa. São coisas que membros ativos que ouvindo eu falar vai falar assim, nossa, ele não pode falar essas coisas. Mas são coisas que eu vivenciei, experiências. Não estou falando isso porque eu ouvi de alguém, não estou falando isso porque alguém me contou. É porque eu vivenciei. De alguma forma eu estava presente, ouvi eu mesmo, sabe? Então o Conselho Disciplinar da Igreja, eles dão um apelido para o Conselho Disciplinar da Igreja de um Conselho de Amor. Que a gente vai ver aqui que de amor não tem nada. O Conselho Disciplinar, o que é? Cheguei aqui agora e não sei o que é Conselho Disciplinar. E tem muitas pessoas às vezes que foram da igreja, saíram, mas não entendem ainda o que é um Conselho Disciplinar. Você fez alguma coisa que é contra as leis da corporação, da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui, clássico, quebrou a lei da castidade. Então, você, de acordo com o que o status seu de membro da igreja, até vai agravar um pouquinho mais, um portador de sacerdócio, né? Então ele vai lá ser um homem, por exemplo, portador de sacerdócio, quebrou a lei da castidade, então ele vai ser levado a conselho. Esse famoso conselho de amor, que não tem nada de amor. É conduzido, né, por membros da estaca, né? O presidente da estaca encabeça tudo aquilo. Né? E é o que eu falo, né? O que eu for falar aqui agora, membros da igreja ativa vai falar assim, nossa, não fala isso não pode ser falado isso. Para mim não faz mais sentido. Tá? Fique bem claro, para mim não faz mais sentido. Falo sim. Tá? Inclusive conselhos disciplinares que eu já participei. Então eles vão marcar um dia para você. Você vai num dia que a capela vai estar vazia, né, sem nenhuma reunião funcionando naquele momento. E vai chegar lá o presidência da estaca, ou geralmente alguém designado por ele, e os membros do sumo conselho, né, aqueles que às vezes vão discursar em outras alas, mas você vê que é da mesma estaca. Então tem vários daqueles, então vai todos numa sala. Tá? Então eles fazem como um júri, imagina um júri na sua mente. Né, vai estar lá o presidente da estaca, alguém representado por ele, às vezes a presidência mesmo da estaca, o presidente e seus conselheiros do lado, e umas cadeirinhas, 6 cadeiras de cada lado, imagina um júri. E por incrível que pareça, só para vocês, talvez vai ser um choque para alguns, né, e chamam de conselho de amor, mas olha só, as 6 cadeiras que tem 6 de um lado e 6 de outro dentro da sala. 6 pessoas sentarão nela para acusar, e 6 sentarão para defender, do outro lado. Aí é escolhido lá pelo presidente da estaca para quem vai para cada lado. Vai imaginando na sua mente se isso é um conselho de amor. E eles vão chamar a pessoa acusada. Vão lá dando aquele exemplo daquela pessoa que quebrou a lei da castidade. Vai colocar uma cadeirinha no meio dos 12, né? Porque é 6 de cada lado e a presidência na frente. E você, o acusado, né? Olha só que nome, né? A pessoa vai sentar lá naquela cadeira e vai começar o julgamento dele. Tá? E como que funciona esse conselho disciplinar, esse julgamento lá dentro desse conselho disciplinar? O presidente vai relatar, ou o representante do presidente da estaca vai relatar o problema. Vai falar o problema dele. O irmão fez isso, e é por isso que ele está aqui agora nesse julgamento. E através daquilo que foi informado pela presidência da estaca, aí começa a acariação, né? Aquele julgamento que eu vou falar para vocês, chega a ser baixo, tá?
Quem está contra vai começar a acusar, mas por que você fez isso então? Você sabia do certo, por que você fez? E os 6 vão falando, realmente falando, um atravessando o outro. Aí o lado do bom, não, mas ele fez por causa disso, não deve ter uma justificativa. E fica aquela briga de acusando e fazendo perguntas, né? Ah, mas por que você fez isso? Você tinha uma esposa, por que você fez isso? Ah, você você foi missionário e aprendeu que não podia fazer isso, por que você fez? E tem as perguntas. É um momento que hoje, né? Hoje, lógico, já era chocante, mas hoje eu vejo que não tem conselho de amor nenhum. É apenas um momento de constrangimento, de fazer a pessoa ser rebaixada ao mínimo que uma pessoa pode dentro de uma corporação religiosa. E vai começar a fazer aquelas perguntas que te joga para baixo, e às vezes é perguntas cabeludas. Irmão, por que você fez isso e tal, dentro do quarto e não sei o que tem, sabe? E aí a pessoa tem que ficar lá se justificando para cada lado, né? Que vão perguntando, e é 12 pessoas fazendo perguntas, uma atravessando a outra, e ele tem que responder. Aí depois de um tempo bom nisso, vamos lá por 1 hora, né, de uma acariação desse jeito, um julgamento direto desse, um apedrejamento verbal em cima de alguém. Aí alguém lá, o presidente da estaca, vai falar, pode parar. Sai agora a pessoa da sala que nós vamos decidir o que vai acontecer. A pessoa então sai da sala e espera até que chamam ela. E nesse tempo, fica lá a presidência da estaca com os 12, falando, não, mas ele tem que fazer assim, aí vamos optar por excomunhão, desassociação, tal, e não sei o que tem, período probatório, não sei o que tem. Até que o presidente da estaca, lá, ou quem estiver representando ele, bate o martelo, né? Na verdade não tem um martelo, mas ele fala, tá bom, tá decidido. Chama a pessoa lá e fala, aí dá o status, né, que foi decidido para a pessoa, você vai ser excomungado da igreja. Aí a pessoa já está com aquele sentimento de um monte de pergunta que fizeram para ele, e constrangimento e tal, e aquela autoestima que foi a zero daquela pessoa naquele momento. Aí ela chora, muitas vezes fica triste. E eu vou ser sincero para vocês, é um dos momentos mais tristes que eu presenciei, participei dentro dessa corporação. E hoje eu tenho vergonha de ter participado de alguns lugares desses. Que é lógico, quem sabe o que acontece lá dentro, e você vai falar assim, não, mas olha só, o que você acha, não é injusto. Não, é Deus que mandou ser desse jeito. É só assim que a pessoa se livra do problema. Um apedrejamento verbal, deixando a autoestima da pessoa a zero. Ela vira um tapete para todo mundo pisar naquele momento. Pessoas 6 de um lado perguntando coisas horríveis, querendo acusar, para que entre em contradição, 6 tentando ajudar, mas que na verdade não ajuda em nada. E para no final lá o bonzão do presidente da estaca, ou representado por ele, só olhando para ele decidir no final. Esse aí é o famoso conselho de amor da igreja. Eu vou ser sincero para vocês, tem pessoas que passaram por ali que têm sequelas enormes em suas vidas. Porque nunca se sentiram tão rebaixadas em um momento. E muitas das vezes, que ela passou por conselho, essa pessoa, ela vai pensar assim, o momento que eu mais fiquei rebaixado na minha vida, a pó quase, é dentro de uma corporação, dentro de uma igreja. E isso simplesmente se você fizer aquelas coisas que às vezes está a regra da igreja. Quebrou a lei da castidade, ou foi desonesto dos negócios, ou fofoca, que já levou muito a conselhos disciplinares. E é complicado, sabe? E tem um outro lado também, sabe? Vocês imaginaram uma pessoa que passa, por exemplo, 10, 20 anos dentro da corporação e ela tem algum deslize de alguma regra que leva ela a ter um conselho disciplinar desse? Vocês imaginam o quanto que ela conhece de pessoas já nesse tempo vivendo dentro da igreja? Né? Às vezes ela tem alguma desavença, alguma coisinha com alguém, e naquele momento do conselho disciplinar, alguma dessas pessoas vão estar lá julgando ela. Pararam para ver a importância disso? Aquela irmã ali que um dia eu trabalhei com ela, e não sei que tem, né? Na verdade, irmão, né? Porque só homens lá. Então, às vezes, aquele irmão, um dia eu trabalhei com ele, e agora ele vai estar lá no meu conselho. Falei uma coisa, aquele irmão me emprestou dinheiro, não me pagou, mas agora ele está me julgando lá. Então cria uma situação, porque as pessoas que estão julgando lá, as pessoas da sua estaca, geralmente, então pessoas que às vezes você conhece. Né?
E todo mundo, na verdade, ali, né, 12 pessoas, e mais a presidente da estaca, sabendo do seu problema, detalhando, porque você vai ter que responder coisas ali que às vezes são detalhes dos detalhes do seu problema. E muita gente ele vai estar sabendo disso. Imagina o quanto que isso vai se espalhar. Por isso que às vezes você fala, às vezes é simples como se vê. Né? Na igreja você chegava, o irmão ali passou pelo conselho, tal, foi por causa disso. Aí você vai ver uma moça conversando, falando sobre isso. Uma mulher, ninguém estava lá. Como que ficaram sabendo? E outra, né? Também tem uma outra parte disso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu conheço alguém que foi presidente da presidência de uma estaca, que ele teve problemas criminais, né? E ele foi levado a julgamento. Só que ele foi presidente da presidência da estaca muito tempo. Então imagino que ele, como da presidência da estaca, ele ouviu em entrevistas as pessoas falando seus anseios, suas dificuldades, seus problemas. Aí um dia ele precisou passar por um conselho disciplinar. Estava lá sendo julgado. Mas aí, as 12 pessoas, mais a presidência lá que estava naquele momento, ele devia... As pessoas olhavam para ele e falavam assim, nossa, eu contei uma vez aquilo para ele. O outro, eu contei uma vez, quando ele é da presidência da estaca, eu contei isso para ele. Aí pegam mais leve com ele. Vocês entenderam isso? Olha a diferença de tratamento. Mas isso não acontece, irmão, é justo. Então você nunca participou de um. Então você não sabe o que é. Já falei que eu falo por experiência própria. Por eu ter participado, ouvido ou visto. Então é totalmente desumano o tratamento de um conselho disciplinar. Em vários sentidos. Uma porque humilha você. Uma porque às vezes você conhece a pessoa que está lá te julgando e fazendo perguntinhas, porque ainda conhece mais sua vida, porque às vezes é seu amigo, ou seu inimigo, porque às vezes acontece, e está lá te julgando, agora eu ferro ele mesmo, tá? Nunca vou esquecer uma vez antes de um conselho disciplinar, antes de entrar todo mundo, vendo, aquele ali que vai ser julgado, nossa, agora que eu ferro com ele mesmo. Não acredita nisso? Então talvez você nunca viveu nessa corporação, a parte de conselhos disciplinares. Eu vivi isso. E é o conselho de amor da igreja. O conselho de amor. Então, estão conseguindo enxergar o amor nisso? É muito complicado, tá? Eu fico triste, né, de poder ter participado de algumas coisas como isso. Né? Então é esses casos mesmo, entendeu? Aí você vê, aí naquele caso que eu falei assim, aquele que foi da presidência da estaca, que cometeu até criminalmente algum problema, leva a conselho, mas ele foi um dia da presidência da estaca. Aí quem vai extrair ele vai falar, nossa, ele já foi da presidência da estaca, vamos pegar leve com ele? Então você só vai passar por um período probatóriozinho lá, de alguma coisinha e volta. Aí hoje você chega na igreja, por exemplo, pega ele lá num cargo já alto de novo. E aquele irmãozinho que não tem como se defender, não teve muita visibilidade em liderança dentro da igreja, vai ser lá excomunhão e às vezes você vê que o problema é menor. Além de ter injustiça, é desumano, sabe? E acho que eu não desejaria isso para ninguém nesse planeta. Passar por um conselho de amor, que na verdade é um conselho de ódio, um conselho que maltrata emocionalmente. Né? Acho que ninguém pensa ali, sabe? Você vai acabar com o emocional de uma pessoa. Ninguém ali, na verdade é um show, né? Todo mundo quer participar. Já vi pessoas do Sumo Conselho que vai participar lá entre aqueles 12, de 6 ou 6, ou vai ficar contra ou a favor, que estão indo para um conselho. Hoje tem conselho disciplinar, hoje vamos ver quem que vai se ferrar. Olha os comentários que eu já ouvi. Não precisa acreditar em mim, não. Tá aqui na minha mente, eu vivenciei. Eu ouvi. Tá? Então eu não me importo muito, caso você não acredite, porque ela tá toda registrada aqui. Mas eu vou falar para vocês. Esse conselho disciplinar, a gente tem que falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Tá? Ele é desumano. Ele é avassalador. Joga uma pessoa como se fosse um tapete naquele momento. Mas tá bom, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, deu para deixar claro. É lógico, tá? Tem muitas e muitas coisas para falar a respeito de conselhos disciplinares da igreja. Né? O conselho de amor. Sabe? É muito contraditório quando eu uso essa palavra conselho de amor, nesse nome. Não condiz nada. Né? Na verdade, não é um conselho e nem é de amor. É totalmente julgador e de ódio.
tá? Agora você é membro da igreja, tá ouvindo eu falar isso, deve estar falando assim, esse agora ele vai pro inferno mesmo. Tá bom, eu vou pro inferno. Obrigado por também estar me julgando com o seu conselho de amor. Tá bom, pessoal, a gente vai falar mais ainda sobre isso, talvez eu faça uma outra parte a respeito de conselho disciplinar, tá bom? A gente tem muito para divagar sobre isso, porque é importante que você conheça todos os lados dessa corporação. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.